Voltamos com o Tribuna Livre Especial desta sexta-feira, debatendo educação com o secretário do Ministério da Educação, com a reitora do IFAC e com o professor da UNB. Um programa especial de educação para que você tenha uma noção melhor do plano de educação, você que tem interesse no Estado, no município, enfim, o que vai acontecer também em nível nacional. Secretário, o presidente Lula dizia que não existia crise, que era uma marola. De fato, ela não chegou no governo dele. Chegou agora no segundo mandato da presidente Dilma e o efeito está sendo devastador. O que fazer agora? Com tantos compromissos e poucos recursos. Veja, em primeiro lugar, eu acho que nós não podemos falar num ambiente devastador. As análises que eu tenho visto, nós temos um ambiente de restrições orçamentárias, que tudo indica que será passageiro. Eu acho que nós teremos restrições em 2015, um pouco em 2016, e depois o Brasil seguramente exibirá um crescimento como já exibia nos anos do governo Lula. Eu não tenho dúvidas de que nós temos uma situação muito sólida do ponto de vista das nossas finanças, da credibilidade do Brasil na sociedade mundial, e exatamente por isso eu não nego que exista uma crise no orçamento, isso restringirá alguns investimentos, mas eu não tenho dúvidas de que nós vivemos uma situação sólida do ponto de vista de um projeto de Brasil. Vamos sair um pouquinho rapidinho, abrir um parênteses, saindo da educação, entrando na economia. O senhor acha que o remédio está sendo muito amargo? Não precisava de tudo isso mesmo para conter a crise? Veja, todo governo tem plena confiança na liderança da presidenta Dilma, e eu diria o seguinte: nós vivemos um momento de expansão muito significativa dos investimentos em políticas públicas, e talvez a sensação eu acho que a sensação é muito mais de quebra de expectativa do que de quebra de investimentos em políticas já implementadas, porque assim, os institutos federais continuam tendo os seus investimentos garantidos, as universidades têm pequenos cortes, os programas sociais não estão sofrendo grandes cortes. Então, assim, o que tem é uma quebra de expectativa com o que nós poderíamos estar fazendo. Eu acho que o modelo que foi adotado no Brasil nos últimos anos deu certo, a ponto de que o que para nós foi uma marolinha, para outros países significou quebras significativas. Mas eu não tenho dúvidas de que isso, e a presidenta Dilma tem ressaltado, não afetará o desenvolvimento do Plano Nacional de Educação, que, volto a dizer, é um plano da sociedade brasileira e, exatamente por isso, precisa ser garantido mesmo em ambientes de cortes. Volto a dizer, acredito que o que nós quebramos momentaneamente foram expectativas, mas os investimentos estratégicos não me parece que estejam sofrendo soluções de continuidade. Entendi. Reitora, a gente vê claramente que em nível nacional nós não conseguimos fazer com que caminhassem juntos qualidade e quantidade. Houve uma expansão no ensino de terceiro grau, tanto da graduação como pós-graduação, até mestrado, doutorado, mas perdemos claramente qualidade. O que fazer para aliar essas duas coisas, qualidade e quantidade? Bem, qualidade é já na base, ensino fundamental, tem que vir dali, né, da base já fortalecido. Hoje a gente esteve com o governador e a gente estava vendo aqui no estado que está sendo investido na base, no ensino fundamental, ensino médio. E isso se fortalecendo na qualificação dos nossos professores, né? Professor bem qualificado, professor motivado, né? Nós temos muitos professores que eles entraram só com graduação, e a gente tem uma política no IFAC agora para capacitar esses servidores, não só docentes, técnicos e docentes, tanto que as nossas políticas para incentivo à capacitação, elas prevêem afastamento para docente e para técnico, então, para capacitação, né, mestrado, doutorado. Então, qualificar também, dar possibilidade para que o nosso servidor se qualifique, para que ele possa dar o retorno, né, com qualidade para o nosso aluno. Professor, eu tenho vários amigos professores, alguns início de carreira, outros em fim de carreira, tenho parentes, vizinhos, e muitos, acho que a maioria,
não vou ser injusto dizer que são todos, mas a maioria que começou agora está se preparando para fazer outros concursos, para largar a educação. Ou seja, não basta a evasão escolar, vamos ter a evasão também dos professores. O que fazer então? Você acha que na Amazônia essa realidade pode ser pior ainda que em nível nacional? Eu acho que pode, essa é uma realidade, essa evasão também de professores. Lá em Brasília também sente isso. Eu acho que tem que ter uma política diferenciada para a Amazônia, né? Onde você pode, de alguma forma, reconhecer e incentivar o professor de várias formas, inclusive material, né? Lá em Brasília, na Universidade de Brasília, na UNB, nós temos lá um acréscimo no salário. E por que não poderia ter esse acréscimo aqui também no Acre, no Mato Grosso? Eu sou do Mato Grosso também, né? Então, eu acho que tem que ter vários incentivos, inclusive esse incentivo material. O MEC poderia pensar numa remuneração diferenciada para fixar o profissional nessa região, porque é preciso. O Estado não está disposto a financiar de forma diferenciada um médico nessa região, por que não poderia fazer com o professor? Então, acho que em todos os níveis, não só o professor universitário, mas também os professores, sobretudo o ensino fundamental, que é uma área prioritária do país. Como a própria professora falou, nós temos que formar nossas crianças e nossos jovens, né, da melhor forma possível, para que ele possa ser também um profissional, não necessariamente ser um profissional com ensino superior, mas preparado para o mundo do trabalho, né, e o mundo da vida. Aí. A exemplo do governo federal, que sofreu esse revés, tendo que fazer o corte de 20%, 25%, os governos estaduais, inclusive aqui o governo do Acre, também enfrenta dificuldade. O governo, no momento em que acaba de lançar o Plano Estadual de Educação, e um plano específico de combate ao analfabetismo na capital e no interior, sobretudo na zona rural, convive com uma greve há quase um mês dos professores. O senhor acha que a hora que esse plano de fato começar a funcionar, a gente vai deixar de dar esse tipo de má notícia, de greve, de paralisação? E olha só, eles estão fazendo greve por coisas que já haviam conquistado. Uhum. Não é nada novo ainda, não. Então, a greve é um direito, né? Um direito dos trabalhadores. Agora, o Brasil é uma república, ela tem os entes federativos. Acho que no caso do Acre, o governo federal também tem responsabilidade sobre isso, no sentido de partilhar, de compartilhar esses processos todos, né? Então, se existe necessidade no Brasil de você ter um diálogo, ter, né, nos três entes, o Acre é um dos primeiros a entrar nessa fila. Então, esse diálogo permanente, esse trabalho conjunto permanente entre a federação, os estados e os municípios, ela faz necessário na Amazônia e, sobretudo, no Acre. Então, acho que estão várias coisas. Uma é a questão da greve, uma questão mais de ordem política, que tem a ver com as categorias, né? Nós não estamos aqui preparados, nem estamos autorizados a falar sobre isso, né? Mas uma outra coisa são essa construção que é permanente, que é pelo país, que devemos continuar fazendo, e é de responsabilidade dos cidadãos, né? Minha, sua. Né? O senhor falou da questão política, de fato mas por trás tem outra questão, a questão social e a outra, econômica. Não está fácil a coisa. Mas a questão política compreende essa. Tudo isso. Eu estou pensando a questão política numa questão que sintetiza relações entre homens e mulheres, né? Nesse sentido que eu estou falando. Eu queria colocar uma questão sobre o plano nacional. O desafio que está colocado para a nossa relação pela mudança que nós estamos tendo na demografia brasileira. Nós estamos saindo de uma posição em que a maior parte da população brasileira era jovem e exatamente por isso produtiva, e estamos entrando, em 2050 nós teremos uma inversão, só para termos uma ideia, cerca de 30% da população brasileira em 2050 terá mais que 60 anos. Ou seja, nós teremos uma população economicamente ativa menor, em termos relativos, do que temos hoje. Isso significa que teremos uma razão de dependência muito maior no futuro. O que é essa razão de dependência? É a quantidade de pessoas em idade economicamente ativa em relação à população economicamente inativa. Então, a população economicamente inativa no Brasil tende a aumentar, chegando a patamares altos em 2050. Ora, se eu preciso manter esse sistema brasileiro funcionando do ponto de vista produtivo,
eu preciso aumentar a produtividade desse sistema chamado Brasil. Como é que eu aumento a produtividade do sistema chamado Brasil? Por meio da educação. Eu tenho que aumentar a escolaridade do povo brasileiro para que eu aumente a produtividade do sistema chamado Brasil. Então, a nossa geração tem um papel fundamental. Se no passado isso não foi feito, nós não podemos deixar para as próximas gerações, porque as próximas gerações pagarão muito caro pelos nossos erros. Então, implantar o Plano Nacional é algo que a sociedade brasileira precisa ter como fundamental, como uma mobilização única, talvez na nossa história. Porque isso significará a garantia de que aumentaremos a produtividade desse sistema. Produtividade do trabalho brasileiro precisa aumentar. Porque quando a gente aumenta a produtividade do trabalho, a gente aumenta a inclusão, a gente aumenta os salários. Então, isso tem que estar associado e tem que estar na ordem do dia. Temos uma dimensão ética fundamental, a dimensão educação como direito, a educação libertadora é algo que não pode fugir do nosso foco, mas junto com isso precisamos também debater com empresários, com trabalhadores, com toda a sociedade esse desafio. Aumentar a produtividade do trabalho no Brasil é talvez o grande desafio revolucionário da nossa geração. Porque essa mudança demográfica, nós estamos saindo do bônus demográfico e talvez entraremos no ônus demográfico se nós não ampliarmos a escolaridade da nossa população. Por isso, eu quero parabenizar a todos dessa emissora por trazer esse debate, porque nós precisamos ter uma febre pelo Plano Nacional. Nós não podemos errar. O Plano Nacional... Chegamos ao limite. Chegamos ao limite. Muito bem. Reitora, o secretário me fez lembrar aí, quando ele tocou na questão da educação profissional, os países da União Europeia, econômica, não são todos da Europa que fazem parte, né? Mas os que fazem parte, os estudos provam claramente que 50% da mão de obra economicamente ativa não tem necessariamente o ensino de terceiro grau, não são graduados, não são pós-graduados, mas tem um ensino técnico. A senhora acha que o Brasil pode encontrar aí uma saída do ensino técnico como forma de combater dois problemas, o desemprego e a falta de qualificação profissional? Sim, é um caminho, um caminho importante que durante muito tempo foi relegado. O ensino técnico, inclusive, tinha muito preconceito. Então a pessoa pensava, eu coloco meu filho na universidade, porque entendia que o ensino técnico era a mão de obra menos importante. E hoje a gente vê com os institutos federais, né, os cursos técnicos chegando, né, em todo o interior, né, a capilaridade dos institutos, levando esses cursos técnicos. Nós, no IFAC, nós temos 46 cursos, 50% deles são cursos técnicos. E esses cursos técnicos, por exemplo, o menino ele entra com 14 anos, né, terminando o ensino médio, e ele sai com um curso técnico. Então, é um curso era 4 anos, agora vai passar 3 anos, então ele termina todo o médio e já sai com uma formação profissional, que é o caso do nosso curso integrado no campus Rio Branco. Isso é um diferencial. A gente, né, eu estou vindo de Tarauacá, lá nós temos o curso técnico em floresta e técnico agrícola. Perfeito. Então o IFAC tem, dentro do limite, ele tem uma autonomia para estabelecer cursos, desde que haja demanda na região, por exemplo? Sim, com certeza. E a gente tem um diferencial. Além desses cursos presenciais, a gente chega com a formação inicial continuada em todos os 22 municípios. E aí a gente chega num público ainda que, em teoria, seria menos assistido. A gente chega nas reservas, né? A gente está com cursos de informática no Casumbá, Iracema. Evasão zero. Né? A gente já está, acho que na 4ª turma formando, né? E eles é que decidem que cursos que eles querem. E a gente também chega nas aldeias indígenas. A gente estava agora em Feijó também, dando curso de fruticultura, na parte animal, dentro das aldeias. Então, ou seja, a gente está chegando, né, com esses cursos técnicos, formação inicial continuada, esses cursos através do Pronatec,
são cursos técnicos. Só que a gente também tem os tecnólogos, que são curso superior, mas com direcionamento técnico profissionalizante. Então, a gente, antes não tinha essa alternativa. A gente só tinha a alternativa de curso de graduação, né, pela UFAC, ou os cursos pelo Sistema S. Hoje nós temos cursos, todos esses, né, que vão de informática, agroecologia, sempre trabalhando com os arranjos produtivos locais. Por exemplo, a gente tem os cursos de aquicultura, agropecuária, enfim, administração, e todos verticalizando, ou seja, eu tenho curso técnico, mas eu também tenho superior. O que é mais importante. Com certeza. Muito bem. Professor, muita gente confunde, né, educação, qualificação profissional com preparação acadêmica. O plano prevê metas para longo, médio, curto prazo. Em curto prazo, o senhor acha que o Brasil deveria investir mais em educação profissional ou qualificação, aliás, qualificação profissional ou preparação acadêmica? Eu acho que O senhor pode falar isso depois do intervalo comercial. Falou, tá bom? Não precisa mudar de canal. Continue com a TV Rio Branco e o SBT. Nós temos o melhor para você. Até já.